Olá! Nosso encontro de hoje tem como finalidade lhes apresentar algo que é muito diferente, até certo ponto exótico. Mas eu tenho a felicidade, eu agradeço a Deus por ter podido participar na condição de atriz nas duas modalidades. Falo sobre o circo e o teatro. Quando eu falo em teatro, eu falo teatro clássico apenas para diferenciar do circo, que eu vou explicar agora como era a história. Eu digo que eu amo essa minha vida que tive, começando a minha carreira de atriz no circo. Por quê? Quem faz circo, gente, e tem um pouquinho de talento, trabalha em qualquer lugar do mundo. Por quê? Há muitos anos, meu pai, José Fortuna, tinha uma companhia teatral chamada Companhia Teatral Maracanã. Ele era o criador e ele tinha um grupo. Neste grupo tinha o irmão dele e outros. Eram 5. O cabeça era meu pai e o grupo se chamava Companhia Teatral Maracanã. Muito bem. Como começou a questão do circo em minha vida? Nós não morávamos no circo. O papai não tinha um circo. Podia ter, mas não tinha. O que acontecia era, havia donos de circo que, onde toda a família daquele dono morava. Por quê? Porque o circo é itinerante. Ele faz hoje no norte do Paraná, depois de 2 meses vai para outra cidade, então é claro que a família vai junto. E outra, todas as pessoas da família que moram no circo eram os artistas. Eram os mesmos que faziam números circenses, e malabares, e trapézio, e peças no circo. Veja. Então era assim, nós não morávamos. O meu pai, dramaturgo, poeta, ator, compositor, eu não tenho o menor pudor de falar. E nem vou pedir licença para você, desculpe a modéstia. Não, porque eu tenho o maior orgulho desse meu pai, pelo artista que ele foi. E pessoa, minha mãe também, só que a arte ficou com ele. Graças a Deus, a minha mãe ficou com a razão. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, precisamos disso na casa. Curta e grossa, direta. E meu pai divagando em suas composições. Escreveu 2.600 letras, entre letras e música, ou só letras, e outros artistas colocavam letravam as músicas, musicavam as letras e gravavam, e assim nossa vida cresceu. Tá. Ele tinha programas nas antigas rádios Piratininga, Tupi, o nome é até hoje, mas Tupi, Gazeta, Piratininga, Record, e ele fazia programas de música sertaneja, em geral, músicas dele, obras dele, escritos dele, que não é como hoje, que você tem 1 milhão de duplas sertanejas, ainda que levem o nome de música sertaneja raiz. Nós não, era um momento que tinha música sertaneja, mas... não, hoje leva o nome de música sertaneja universitária, é isso mesmo, sertanejo universitário. Nós fomos da música sertaneja raiz.
Tonico e Tinoco, José Fortuna e Pitangueira, meu pai e tantos outros. Tá. Ele tinha programa nas rádios e através dos programas, onde ele apresentava as músicas dele, anúncios de um outro, os patrocinadores que ele tinha, e ele foi fazendo esses programas e os donos dos circos, epa, José Fortuna, aí José Fortuna foi crescendo, graças a Deus, e aí os donos dos circos entravam em contato com meu pai, pedindo peças teatrais no circo, que eram também escritas por meu pai. Então, música, peça, atuação. Era um grande ator, eu aprendi muito com o pai. Era com ele. Tá. O circo daquela época, lona, não? Lona. Todo ele lona. Era enorme, cadeiras e arquibancadas de madeira, no centro, picadeiro, em círculo, que é onde fica a graminha do terreno onde o circo foi instalado. E depois do picadeiro, um palco também de madeira. Em geral, tudo muito precário, graças a Deus. Por quê? Porque quem consegue tirar arte, certo? De um local assim, tira arte em qualquer lugar. Tamanha precariedade nós tínhamos que nos virar nos 30, usando a linguagem do Faustão, não é? De hoje. E os circos não ficavam nas zonas urbanas, ficavam mais nas zonas afastadas, nas zonas rurais. Nas zonas onde não havia nada, absolutamente nada de entretenimento. Nada. Portanto, olha os nomes do circo: Circo do Linguiça, Circo do Tonico, tudo nome hilário. Telefonavam, não, mas entravam em contato com meu pai através dos programas de rádio e convidava. José Fortuna, seu conjunto, Companhia Teatral Maracanã, eu quero vocês lá para fazer uma peça sua, tal, do dia tal ao dia tal. Tá? Então, nós estudávamos, eu e minha irmã, que ele fazia questão disso, estudávamos de segunda a quinta, sexta, e sábado cedinho, às vezes até sexta, eu, minha irmã, minha mãe, íamos com eles para as peças. Eu não sei fazer números circenses. Não, era peça em circo, tá? O circo é todo ele exagerado. É todo ele dionisíaco, emocional. Emoção rasgada, razão nada, a não ser a decoração do texto que o pai escrevia. Tá. Dava tempo de decorar? Às vezes sim, às vezes não. Porém, no circo havia uma coisa chamada ponto, que ficava ali na frente dos atores, embaixo, sufocado, para a plateia não ver, assim, dando texto para nós. Olha que loucura! Ele tinha que ter uma modalidade vocal e uma altura que a plateia não ouvisse, que só os atores pudessem ouvir. Por quê? Porque ninguém decorava nada. Era tudo tão emocional, tão aberto, tão improvisado, tão espontâneo, que a gente decorava mais ou menos, mas contava com o ponto. Contava com a pessoa que dá para nós os textos.
É, a literatura no circo é muito, muito. Eu digo exótica para não falar outra coisa, mas era tudo muito carnal, muito carne, sabe? Muito nada elaborado, preparado. Não, era jorro, jorro e jorro. Então, ah, ah, cenário, antes de eu falar da interpretação, cenário. Imagina, nós não tínhamos um Cerrone, não é, gente? Nós não tínhamos um Cerrone, um dos grandes cenógrafos, talvez o maior do Brasil, do mundo, enfim, não tínhamos. Tudo fazíamos. O circo fazia uma pequena parte. Quando ia a peça apresentada pelos Maracanãs, meu pai que fazia o cenário. Como? Tá. Precisava de uma árvore, íamos para o mato, para as fazendas, lá para os jardins, pegar gravetos, tocos, pedaços de árvores. Eu estou dando um exemplo. Cadeiras de cena, tudo doméstico. A dona do circo, a esposa do dono, emprestava a cadeira. Tá. Precisava de uma mesa. A esposa do dono emprestava a mesa dela. Precisávamos de um pano preto. Tudo assim. Não há nada preparado. Tudo tinha à mão. Porque tudo era muito simples. Então, claro que todo ser humano tem na casa uma mesa, cadeiras, toalhas, se for o caso, camas. Quando precisava, digamos, uma cadeira de rodas, se não tivesse, não tem dúvida, a Santa Casa da cidade, se houvesse também, se existisse também, nos emprestava. Então, montávamos o cenário, ficava livre o picadeiro, que é o redondo, gramado e com terra, era o terreno. Não acontecia nada, tá? E trabalhávamos no suposto palco. Havia circos que, graças a Deus, não tinham picadeiro. Então, o palco era bem encostado das cadeiras de... Cadeira de madeira, e tinha como arquibancadas também. Madeira, não muito boa. Então, muito bem. Sim, aquela história que dizem, que dizem não, que todas as pessoas de teatro conhecem. Eu não sei exatamente de que artista veio isso. Acho que foi de um modo geral. Quando a pessoa vai estrear, a gente fala para eles, merda para vocês, que quer dizer sucesso, vai dar certo. Por quê? Eu vivi isso, gente. Os fazendeiros, amigos de fazendeiros, funcionários de fazendeiros, as mulheres da área doméstica, tá? Os cavalos, portanto, eram, sim, amarrados fora do circo. Lógico, não era no picadeiro. Picadeiro só quando havia número circense ou bichos, não é? Números de bichos, que, graças a Deus, isso foi extinto. Muito bem. E lá vamos... vamos nós. Mas deixa eu dizer. Se vocês observarem... Agora vamos falar um pouco da literatura do circo. Se vocês observarem, até a literatura não tinha sutileza. Por exemplo, o céu uniu dois corações. Peça antiga do circo. Lavrador não é covarde. Peças de meu pai. O tango do adeus. Olha, tudo trágico. Tudo muito trágico. O tango do adeus. Lenda da valsa dos noivos. O selo de sangue.
o punhal da vingança. Até os títulos eram evidentes, não havia sutileza. Ninguém fazia média com nada. Não digo média, tratamento estético, ok? Não havia tratamento estético em nada. Surgia tudo na hora e... Agora o melhor. As pessoas que iam nos assistir nos circos falhavam. Era tanta gente, mas era tanta gente, mas era tanta gente. Entre, já falei, pessoas do ambiente rural, donas de casa, crianças das famílias, enfim. Que papai chegava a fazer 2 sessões por noite. Por exemplo, uma às 8, outra às 22 horas. De tanta gente. E graças a Deus, com as composições de papai, gravando e vendendo, com o circo que lotava, papai foi saindo daquela pobreza, graças a Deus, com o talento dele. Ganhamos a vida com o talento. Não houve ninguém que nos patrocinasse, ninguém que nos bancasse, éramos nós mesmos. Com 5 anos de idade, ele falou: eu vou botar você no palco. Como? Sim, você vai fazer o personagem Regina, da peça O Tango do Adeus. Olha só, 5 anos. Lá fui eu. Enfrentar aquela plateia Veja, quando se diz que o ambiente, a ocasião faz o ladrão, correto, mas talvez correto, mas o ambiente também faz o ladrão. Como as cadeiras eram algumas ótimas, outras meio lá, meio cá, como o palco era de madeira também, meio lá, meio cá, como havia um ponto que dava o texto, e se a plateia ouvisse o ponto? E nós falávamos depois que o ponto, ou simultaneamente ao ponto. Era um absurdo. Mas isto foi conquistando o interior das cidades brasileiras, principalmente interior, olha vocês, do estado do Paraná. Foi o lugar que tinha, onde os circos iam com a maior frequência. Os circos ficavam, o prefeito cedia o terreno, 3 meses ou 2 meses ia para outra praça. Era itinerante, por isso que a família ia junto, etc. Roupa também, viu? Não tinha um figurino, não tinha uma sonoplastia, um som. Não, era tudo no cru. Quando eu digo que não tinha figurino, nossas roupas mesmo. Às vezes as mulheres dos circos emprestavam roupas para mim, né? Porque da família começou eu. Depois ele pôs a minha irmãzinha também, que é muito mais nova do que eu. Então, eu conheci essa modalidade de interpretação de muito pequena até porque no circo você faz as crianças. Ele queria que eu fizesse, tá. As mocinhas que ele dava para mim, as mulheres mais maduras para mim e até os idosos. E eu tinha quanto? 20 anos. Por quê? As maquiagens eram muito carregadas. Então, para fazer uma velhinha, não era um grande problema do ponto de vista externo. Era a maquiagem em cima de maquiagem e os traços do velho e uma touca amarrada, um cabelo, e lá íamos. O importante e o que segurava a plateia era a interpretação. Nossa! Por quê? Porque era uma emoção.
tão plena, mas tão plena, mas tão plena, falei para vocês, não tinha filtro, que os caboclos, os operários, as operárias, o nosso público amava, porque se identificava. Não, já, se você falasse para eles o que era catarse, que é o descarregamento, grosso modo, o, o alívio das tensões por choro, ou por lágrima, ou por movimento, por qualquer coisa, jamais eles entendem essa palavra. Então, mas eu agora sei que era catarse pura, nada construída. Saía e saía. Isto me deu uma espontaneidade extraordinária, uma coragem extraordinária. Estou falando da coisa boa, viu? Depois eu falo das coisas não tão boas. A desinibição que você tinha que enfrentar aquele mundaréu de pessoas, que às vezes entrava até com o cachorrinho, aí saía para o cachorrinho fazer as necessidades dele, enfim. Este não filtro era levado para todas as interpretações, todas as músicas que eventualmente ele queria nos espetáculos, todas as roupas, quanto mais vermelho, melhor, muito, muito estereótipo. Nada de arquétipo, que eu vim entender muito depois. Ah, tá, chorar e chorávamos, mesmo, de verdade. Foram coisas que eu fui vivendo e fui aprendendo. Escuta só onde vai dar isso. Como digo, esperteza, coragem, desinibição do público. Isso desde criancinha foi sendo oferecido para mim. Então era este o mundo estético que eu vivia, conhecia, interpretava, exagerado, grande, amplo e verdadeiro. Tá. Por que eu fiz essas aspas? Porque depois que o papai morreu, foi embora, que eu entrei numa crise muito grave de depressão. O meu patrono, o meu rei tinha ido embora. Quem me colocou lá, que tinha me ensinado tudo, tinha ido embora. E agora? E agora? O que faço? Tá. Papai morreu, eu fiquei doente, estudando. Disso, nem ele nem minha mãe abriam mão, graças a Deus. Aí, eu já tinha feito 2 faculdades e trabalhava como professora, e aquele passado ficou passado, mas não saía do meu inconsciente e nem vai sair, e nem eu quero que saia, e acho que nunca mais eu vou tirar, porque lá está a gênese da minha vida de atriz. A gênese da minha vida teatral. Se hoje eu escrevo sobre emoção, razão emoção, razão do diretor, do dramaturgo, do ator e da plateia. Por exemplo, eu tenho um livro que trata disso. Tudo isso no circo e tudo isso depois. Vamos falar do depois. Aí, fiz as faculdades, trabalhava, Aí, o Antunes Filho estava precisando de uma moça de uma atriz que fizesse o Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno, que remontasse Macunaíma, e fizemos o teste.
E das pessoas que estavam lá, eu passei e fiquei. Muitos anos com ele, uns 11 anos. Veja a, a coisa mais interessante que eu vivi, que também foi doentio. Mas valeu. Quando eu chego no Antunes, eu chego com a maneira de fazer teatro que eu recebi do berço. Lá atrás, do papai. Quando eu entro no Antunes, que ele manda fazer cena aqui, cena lá, eu ia. Era o referencial que eu tinha. Mas eu ia com as chamadas 10. Eu ia com nenhum sutileza, zero. Eu ia inteira. E gritava inteira, e chorava inteira, e ria inteira, me movimentava inteira. E achava, pior, hein? Que eu estava agradando. Por quê? Bom, se eu aprendi assim com meu pai, fica valendo, não? Eu não tinha outra coisa para mostrar para os diretores. Eu Vivinha da Silva, com as emoções saltando. Gente, ai, Antunes, que saudade de você. Mas ele xingava tanto, mas tanto eu, de circense, de burra, não é nada disso. Mas o que é então, Antunes, o que é? Aí, aos poucos, eu fui entendendo que não é Dioniso puro. Dioniso é emoção, né? É o nome do mito de Dioniso que os estudiosos capturaram o mito e captaram, não prenderam o mito, captaram o mito e chamavam a razão de Apolo, que é o deus da lógica, a emoção, Dioniso, porque é o deus da anarquia. Então, os meus testes, as minhas experimentações com ele, mas eram mas tão xingadas, que eu entrei em parafuso. Eu disse, mas gente, e agora? Eu não sei fazer o que ele está pedindo. Olha, gente, foram 11 anos de pancada. E pancada. O que aconteceu comigo? Aos poucos, eu fui entendendo e transferindo aquela emoção bruta em tudo que eu fazia para a racionalidade. Como fazer? Qual a dosagem da emoção que eu devo usar nesta e naquela cena? E quando ele dizia, o ator é um jogador, você tem que aprender a jogar, é o lúdico. Eu dizia, meu Deus, o que ele está falando? Aí eu fui entendendo que quem tinha que chorar era a plateia e não o ator. O ator brinca de chorar. Ele, por exemplo, eu tinha uma cena que eu falava aqui no telefone e ela tomou um bolo, né? Não é? No telefone, isso no Antunes. E eu chorava mesmo. E a plateia... Aí eu fui falar com o Antunes. Antunes, como assim? Eu não sei mais de onde tirar lágrima, ele falava. Exatamente por isso que a sua plateia não chora. Por quê? Você está fazendo você. Ela, no circo era eu e eu. Mas não é. Você tem que desenhar as suas lágrimas. Por exemplo, um exemplo muito simplinho, mas que é enorme.
No circo, nós chorávamos e tínhamos que mostrar para a plateia. O Antunes dizia, desenhe o choro. Então, só de fazer assim... Pronto, eu não tinha nem uma lágrima. Eu estava desenhando e estava como... não tomada como uma entidade. Não estava tomada. Não estando tomada por uma entidade, eu tinha o quê? Uma certa frieza para entregar a quentura ao personagem. Entenderam? Eu, Marlene, preparando o personagem, tive que aprender a dosá-lo, a estudá-lo, tanto que eu não precisava mais chorar. Eu brincava de chorar. Eu brincava no teatro moderno, vamos dizer assim. Eu brincava de bater. Eu brincava de acontecer. E a plateia é que tinha que sentir tudo isto. Bom, veja, até no teatro grego, século IV antes de Cristo, veja bem, só homens não, só homens, e quando havia mulher na história, homem vestido de mulher. Eu não quero falar mal de ninguém, mas que os gregos, que eram absolutamente machistas naquela época, vou me safar dizendo só naquela época, não era brincadeira. Tá, mas veja bem, se os gregos nas peças, o primeiro ator grego chamou-se Téspis. Então, se os gregos, quando tinham que praticar uma cena trágica, veja bem, de facada, de cortar pescoço, de sangue, não era feito na frente da plateia. Eu aprendi isso estudando depois. Era feito lá atrás, na chamada coxia, atrás. E a pessoa que estava aqui, mais ou menos, sem talvez, não sei, entender essa história do duplo eu, da separação, mas de qualquer forma, intuitivamente, ele, né, eram os homens, entendiam que ele estava aqui reagindo à carnificina que estava acontecendo lá atrás. No circo, não. No circo, a carnificina tinha que acontecer no rosto da plateia. Matava-se de cara para plateia. E um dia, eu fiquei muito tempo lá no Antunes, aprendendo, graças a Deus, mas a minha gênese está lá, no circo. Eu não tenho jamais vergonha de dizer isso. Pelo contrário, acho que todo mundo que faz teatro hoje deveria ter passado por esse circo precário. E, claro, se você chega inteira numa precariedade, é claro que você vai aparecer. Agora, desculpe, Serrone, você sabe que eu te amo e te admiro. Se você tem um cenário maravilhoso, suntuoso, ou como ele mesmo disse no programa Persona, um cenário elaborado, tá? Simples, mas é tão elaborado que do simples ele passa para o chique, para o pertinente, para o adequado, etc. Então, por exemplo, nós não tínhamos um cenário que desse conta das dores das peças trágicas. Então, na peça Lenda da Valsa dos Noivos, por exemplo, que a noiva se matava no final, as histórias ainda vou escrever um livro chamado Histórias de Circo.
Eu punha uma bombinha, uma bombinha, um saquinho com anilina aqui, no, por baixo da roupa, e frente para a plateia, ao me matar, a faca era de verdade, gente, tinha ponta. Porque se não tivesse pontinha, não furava o saquinho. Então, quando eu segurava aqui, por quê? Para segurar o saquinho. Se matar assim, eu podia não acertar o saquinho de sangue, entre aspas, o saquinho de anilina vermelha. Então eu segurava e pá, estourava aquela sangueira. Aí a plateia do circo, assim, boca aberta, porque sangue. Vestido branco, a noiva se matou no altar. Era um contexto assim. Nesse teatro que eu chamo de clássico, e atualmente os recursos são infinitamente outros. E a criatividade dos cenógrafos, dos iluminadores, dos figurinistas também é muito diferente, certo? Eu falava do cenário. Veja, comparação. Se eu tenho um cenário de circo que é completamente improvisado, quem aparece se o ator for bom? O ator. Porque ele não tem nada para olhar. Ou melhor, o que ele olha já olhou quando chegou. Era tudo. Agora, se eu monto um cenário aqui, Serrone, eu estou competindo e concorrendo com ele, com o cenário. Então, sobra para nós, atores. Temos que ser bons, mesmo. Caso contrário, a plateia fica ligada nos elementos. E o ator, que é a razão, dança. Não adianta. As músicas. Hoje, mil tecnologias de músicas que os diretores querem, músicas eruditas, músicas modernas. Nas peças teatrais de nosso pai, não havia música, havia contra-regragem, que é o quê? Barulhos. E aí vem, aí acontecem as barbaridades de como era feita esta contra-regragem. Por exemplo, o tiro aqui, ele não atira, ele mostra o revólver, mas tem que coincidir. Você vai morrer. O tiro com neste caso, não é? Não, tem o tiro de festim, que é aquele tiro não machuca, não mata, mas, por exemplo, resolveram escolher uma outra modalidade. Ele vai atirar aqui em cena, na pessoa, e tem que coincidir o tiro com alguma coisa que jogava no chão para fazer o barulho do tiro. E às vezes não coincidia. Às vezes, esse tiro ia fazer barulho, porque o miserável do contra-regra era desfalcado de neurônios. E, veja bem, aí o que o ator fazia? Gente, não deu tiro, não fez barulho. Eu caio ou como é? Porque o homem que matou supostamente matou e foi embora. Então, pela lógica, ela tinha que cair e morrer, tá? Como o tiro não aconteceu lá atrás, que é a questão de jogar, era um. Bem, estão me pedindo aqui, o próprio celular está pedindo, uns 5 minutos de intervalo para ele ser recarregado. Voltaremos já já. Muito obrigada, gente. Então, bem,
vamos encerrando por hoje. Eu já falei bastante, mas há muito mais a se dizer sobre o circo. O circo existe no imaginário das crianças enquanto a figura do palhaço, o entretenimento, as modalidades circenses, trapézio, o mágico, o vira-prato, etc. Mas quando a gente passa para interpretação teatral no circo, é muito diferente de tudo. Para encerrar, pelo que eu falei, você pode pensar, nossa, mas no circo só se interpreta a tragédia. Não. É melodramático, tem muita comédia, mas tudo rasgado, não é? Tudo aberto, nada pensado. E eu falo uma coisa aos meus alunos, para as pessoas que eu dou palestra, que enquanto no circo a improvisação era uma lei, no teatro clássico, a improvisação é uma exceção. Eu chamo a improvisação de bombeiro. É quando está tudo pegando fogo, tudo, e você esquece o texto e o outro. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que preencher aquele espaço. Você não pode chegar para a plateia e quebrar com o sagrado tão imediatamente assim. Desculpa, gente, eu esqueci. Que é isto? Não. O teatro é um sagrado constituído de significações, ressignificações, metáforas, simbologias, representações. Ele não é a vida, ele é uma estetização, vamos dizer assim, estética, é a vida elaborada esteticamente que vai para a presença dos ouvintes, dos que assistem, dos auditórios e das plateias. Essa palavra elaborada dá a impressão que esfria, não é o processo, mas depois eu vim entender que não. Pelo contrário, esquenta mais ainda. Porque no circo é matar ou morrer mesmo. No teatro, chamado elaborado, digamos assim, é brincar de matar, brincar de morrer, brincar de viver. Neste termo brincar também há estudos que não é uma brincadeira. Estou falando no sentido figurado. Você não vive a vida. Você empresta o seu corpo, suas emoções, sua personalidade, mente, cognição, trabalhadas para levar a vida, às vezes até muito melhor, muito maior, muito mais grandiosa do que ela mesma, tá bom? Muito, muito obrigada, até a próxima oportunidade, e um dia eu venho aqui falar para vocês sobre histórias circenses, que aí então é uma delícia. Tudo de verdade. Mas como ser de verdade? Se você está, por exemplo, vestida de branco, não é noiva, é um baile, é uma festa, na lenda da valsa dos noivos, que meu pai escreveu. Então, tinha a festa do casamento, não é? A moça está toda vestida de rosa clarinho, vestido que ela pegou da mãe, ou da avó, ou da tia, ou fez na costureira, na máquina de costura, etc. E caiu um temporal e a lona
tinha buracos, certo? E ela tinha que cair morta. Aonde? Aonde? Ela levava uma punhalada. Enfim, ela tinha que cair morta. Com direito a sangue, com direito a tudo, a gritos e lágrimas. Pergunto, onde ela iria cair se o tablado estava molhado por conta do temporal e da água que veio dos buracos da lona? Sabe o que a gente fazia? Eu fiz muito isso. Ia sentindo a dor e me afastando, sentei numa cadeira de que estava no cenário e morri. É isso. Loucura das loucuras. É uma delícia, essas histórias são muito. E termino agradecendo a Deus, a vocês, aos meus mestres, a meu pai na origem. Lá está a gênese da atriz que há em mim. E também a minha mãe, que ia atrás, seria uma generala, pondo o povo da arte, que era eu, meu pai, minha irmã, com a cabeça firme, centralizada, porque ela é muito prática. Precisamos fazer a feira, precisamos comer, precisamos de dinheiro, vocês ficam aí fazendo poesias e cantos e viajando, e eu preciso disso. Aí meu pai saía para fazer as compras para ela, certo? Então, eu agradeço tudo e agradeço a assistência de vocês, a visita de vocês ao meu site, onde vai sair essa matéria, marlenefortuna.uol.com, não? marlenefortuna.com.br, eu falei UOL, não existe isso. Site, www.marlenefortuna.com.br. Meu canal no YouTube, @MarleneFortuna3317. E Facebook e Instagram, que você vai ver um pedacinho. Mas as matérias maiores irão no site, eu aviso. Olha, tem matéria nova lá. Só para encerrar também outra vez, uma pessoa me perguntou, Marlene, cadê o Shakespeare? Eu falei, cadê o Shakespeare? Não sei onde está o Shakespeare. Fiquei brava. Eu não disse que estaria na matéria maior no site. Falo isso toda hora, olha. No site, porque não dá para fazer Shakespeare ou uma conversa dessa como tivemos para o Instagram e para o Face, porque pequenininho está no site. Assisti. Inclusive, Marlene, os meus amigos, você interpretou Shakespeare. Eu quis fazer uma coisa diferente e interpretei, sim, o Otelo e o Júlio César de Shakespeare. No Otelo eu tô hiper, super, mega caracterizada. No Júlio, como eu estava explicando, teorizando sobre o autor, a maravilha do autor, que é Shakespeare, e aí na mesma hora eu já fiz a interpretação, aí sim, a voz foi na ambiência, para a ambiência onde aconteceu a morte de Júlio César. De vez em quando eu me dou o direito de exercer essa função que me foi apresentada, inoculada, como o veneno da cobra, e não saiu mais, com 5 aninhos, até hoje, não é? Muito bem. Eu vou montar para vocês uma matéria sobre histórias do circo, daquele. Uma mais gostosa do que a outra. Muito obrigada. Voz. Lona é elemento que o som bate e fica nela. Então você tem que gritar, porque não há retorno.
É diferente da acústica dos teatros clássicos, não é? E principalmente hoje que tem os microfoninhos nos artistas, nos atores, não é? Bem fininho, preso com com aquela fita adesiva transparente. Aí sim falar baixinho. No circo você tem que berrar. Porque lona, às vezes nem lona, uma lona de segunda, de terceira, então berrar. E berrar mais ainda. Falar muito alto, tá certo? Gente, um beijo. Muito obrigada. E até a próxima. Aguardem esta matéria, que eu aviso quando ela estará completa no site e em meu canal no YouTube. Muito obrigada.